A Ucrânia denunciou um ataque russo à região de Sumy, no nordeste do país. A Rússia lançou um ataque contra a região ucraniana de Sumy a partir da vizinha Kursk, na Rússia, segundo autoridades de Kiev. De acordo com o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, tropas russas tentaram romper a fronteira com grupos de infantaria, mas sem sucesso até o momento. Os combates concentraram-se perto da aldeia de Novenk, a cerca de 10 quilômetros da principal cidade controlada por Kiev, na região russa de Kursk. O exército ucraniano invadiu Kursk em agosto de 2024 e ainda mantém parte do território sob ocupação. Kiev pretende usar essas áreas como moeda de troca em eventuais negociações de paz, mas Moscovo já rejeitou qualquer tipo de acordo territorial. Nos últimos meses, a Rússia tem intensificado uma contraofensiva para retomar Kursk. Em fevereiro, Kiev anunciou que controla cerca de 500 km² na região, menos do que os 1.400 km² sob seu domínio no auge da ofensiva. As autoridades ucranianas e os seus aliados afirmam que milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para reforçar o exército russo. Moscovo, no entanto, nunca confirmou essa informação. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considerou este sábado que o apoio do seu homólogo norte-americano Donald Trump é crucial para a Ucrânia, apesar de acesa discussão entre ambos na sexta-feira na Casa Branca. O chefe de Estado ucraniano exortou os Estados Unidos a serem honestos e diretos, de forma a compreenderem plenamente os seus objetivos comuns. O presidente ucraniano disse ainda estar disposto a assinar o acordo que concede aos Estados Unidos o acesso aos minerais estratégicos da Ucrânia, apesar do fracasso das negociações na sexta-feira, na sequência do incidente diplomático em Washington. Zelensky disse que tal acordo, que dá às empresas americanas acesso aos recursos minerais da Ucrânia, será o primeiro passo em direção a garantias de segurança, embora Washington tenha descartado fornecer tais garantias a Kiev. No entanto, garantiu que este acordo não é suficiente. A Comissão Europeia deu luz verde para o uso da primeira vacina contra o vírus de uma doença viral transmitida por mosquitos e que pode causar febre alta, fortes dores articulares e complicações severas. Apesar da doença não ser endémica na União Europeia, a maioria dos casos identificados está associada a viajantes que contraíram o vírus fora do bloco europeu. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, no ano passado foram registrados 620 mil casos de chikungunya no mundo, resultando na morte de 213 pessoas. O imunizante foi autorizado para adultos e jovens com mais de 12 anos, numa altura em que a presença do mosquito transmissor está a aumentar na Europa devido às mudanças climáticas. A nova vacina surge como um reforço na luta contra a propagação do vírus, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. Especialistas alertam que as alterações climáticas, o risco de surtos na Europa, pode aumentar nos próximos anos. Bruxelas destaca que a imunização será fundamental para prevenir novos casos e reduzir o impacto da doença. Autoridades de saúde recomendam que viajantes para as áreas de risco tomem precauções adicionais e sigam as orientações médicas. 36 organizações da sociedade civil da África Ocidental pedem à comunidade internacional que intervenha para restabelecer a ordem constitucional na Guiné-Bissau.
Um coletivo de 36 organizações da sociedade civil de 8 países da África Ocidental denuncia a deteriorização da situação política e dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Em uma carta aberta, as organizações alertaram para os riscos da crise atual e pedem à comunidade internacional que exija o fim do mandato do presidente Umaro Sissoko Embalo, que deveria ter terminado a 27 de fevereiro. Os subscritores da carta referem uma série de violações dos direitos humanos, incluindo ataques a meios de comunicação, raptos e esfaqueamentos, além de golpes institucionais, como a dissolução inconstitucional do Parlamento e o assalto do Supremo Tribunal de Justiça. As organizações exigem a realização de eleições transparentes e o fim das detenções arbitrárias contra opositores, jornalistas e ativistas. Pedem ainda uma missão conjunta da CEDEAO, União Europeia, CPLP e a ONU para facilitar o diálogo e estabelecer um calendário eleitoral consensual. A carta surge enquanto uma missão do alto nível da CEDEAO que realizou consultas em Bissau. O presidente Umaro Sissoko Embalo anunciou eleições gerais para 30 de novembro, mas a oposição insiste que o país já vive uma ilegalidade constitucional e exige eleições até maio. Um estudo do Banco Mundial revelou que 18% da população de São Tomé e Príncipe emigrou nos últimos anos, sendo que mais de metade dos migrantes reside em Portugal. Cerca de 40 mil santomenses emigraram nos últimos anos, o equivalente a 18% da população no arquipélago, segundo um estudo realizado pelo Banco Mundial. A maioria, 52%, instalou-se em Portugal, seguida de Angola e Gabão. Apesar do elevado número de imigrantes, as remessas financeiras enviadas para São Tomé e Príncipe têm vindo a diminuir. Em 2014, o montante atingiu 25,2 milhões de dólares, mas caiu para apenas 7,7 milhões em 2022. As conclusões são de um estudo do Banco Mundial apresentado nesta quinta-feira e resumido por Juan Carlos Álvares, representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe. O estudo explica a queda pelos baixos salários que os imigrantes santomenses recebem nos países de acolhimento. Este representante do Banco Mundial defende ainda que o país deve investir na empregabilidade dos jovens, melhorar as parcerias migratórias e fortalecer a proteção social para tornar a migração mais sustentável. O estudo acrescenta ainda que a migração para Portugal é motivada por laços culturais e econômicos, mas foi também impulsionada pela introdução de acordo de mobilidade da CPLP e pela abertura do Centro Comum de Vistos em São Tomé e Príncipe. O governo santomense reconhece os desafios e o ministro do Estado, Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, sublinhou que a melhor solução para reduzir a imigração é o crescimento econômico, criando oportunidades de trabalho no próprio país. Em Portugal, no mês passado, a PSP realizou perto de 300 operações policiais e fiscalizou quase 4 mil cidadãos estrangeiros. 29 pessoas foram detidas por estarem ilegais e terem documentos falsificados. O ano arrancou com várias operações de inspeção e fiscalização. De acordo com a PSP, janeiro foi suficiente para ultrapassar o número de fiscalização que a PSP fez em todo o ano de 2024. Para ter uma noção, o aumento representa 80%, com 3.906 cidadãos fiscalizados. Das 279 operações realizadas em janeiro, a PSP deteve 29 cidadãos estrangeiros. Muitos por estarem ilegalmente em Portugal e outros por apresentarem documentos falsos. 94 pessoas foram detectadas com diligências pendentes,
como mandados de captura e interdições de entrada em território europeu. Da ação resultaram também 195 autos de contraordenação no âmbito da lei dos estrangeiros. O balanço das autoridades mostra também que o número das operações aumentou em 50%. A polícia admite que isto é o resultado da aposta da PSP na formação e gradual ativação a nível nacional de equipas especializadas e dedicadas a estas atividades de inspeção e fiscalização. Estas operações de inspeção e fiscalização de cidadãos estrangeiros no país estão inseridas nas atribuições da PSP em matéria de segurança aeroportuária e controle de fronteiras e de estrangeiros. Apesar de representarem quase 10% da população residente em 2023, os estrangeiros correspondiam apenas a 0,3% dos eleitores recenseados em Portugal no final de 2024. Os dados são de um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Em 2023 havia mais de 1 milhão de estrangeiros a residir em Portugal, mas apenas 34 mil estavam recenseados, o que corresponde a pouco mais de 0,3%. Entre eles, quase 17 mil tinham adquirido nacionalidade portuguesa, o que lhes garante o recenseamento automático. Para os demais estrangeiros, a inscrição é voluntária. A filiação dos imigrantes nos partidos políticos portugueses é marginal ou inexistente, à semelhança do que sucede no resto da Europa. São as conclusões de um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Caso os partidos recrutassem ativamente imigrantes para representar os cerca de 10% de residentes estrangeiros, a análise estima que 23 dos deputados eleitos para a Assembleia da República poderiam ser de origem estrangeira, refletindo melhor a diversidade populacional do país. Recorde-se que todos os estrangeiros residentes podem naturalizar-se após 5 anos no país, adquirindo direitos políticos quase equivalentes aos dos cidadãos que nascem em Portugal. A análise realizada pelo Gabinete de Estudos Económicos, Empresariais e de Políticas Públicas destaca que o baixo nível de recenseamento e participação eleitoral impede que o potencial político dos imigrantes se traduza em representação efetiva. Ao DN, o diretor da faculdade, Óscar Afonso, diz que a participação ativa dos imigrantes na democracia portuguesa contribuiria para uma sociedade mais coesa, reduzindo o espaço para discursos populistas e estimulando um desenvolvimento económico sustentado.